Fala, galera! Antes das dicas que estão por vir, que vão mudar sua vida, deixe um like nos nossos vídeos, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Olá, meu nome é Gilberto. E dentro de alguns instantes eu vou compartilhar com você um segredo único, completamente natural e seguro para a cura do zumbido, que nem você nem seu médico jamais ouviram falar. Você vai descobrir como tudo que você acha que sabe sobre o zumbido está errado. E como sua causa não tem absolutamente nada a ver com ouvir música alta, com o barulho do seu trabalho, ou mesmo com algum vírus ou infecção. A verdade é que a causa é muito mais chocante do que você pode acreditar. Apoiado por uma pesquisa inovadora realizada por uma equipe de médicos e pesquisadores em um centro de pesquisa de 5 universidades da Inglaterra, esse método simples, porém eficaz para acabar de uma vez por todas com o zumbido, já ajudou a curar mais de 105.302 pessoas que sofriam com os frustrantes zumbidos, assobios e zunidos. Todas estas pessoas que agora vivem dignamente conseguiram em apenas 14 dias acabar de forma completa e permanentemente com o zumbido de forma totalmente natural e segura, apenas seguindo este segredo. Você também pode fazer isso, agora mesmo, no conforto do seu lar, e sem precisar fazer uso de tratamentos ou remédios ineficazes e caros, ou até mesmo visitar um médico. Não importa se o seu médico disse que o zumbido é incurável, isso não é verdade. Mesmo que você tenha acabado de ser diagnosticado, já sofra com isso por 10, 20, 50 anos, ou até mesmo tenha tentado todos os tratamentos e remédios existentes na face da terra para o zumbido. Acredite, quando eu te contar esse segredo, você ficará furioso com os médicos e com a mídia por mentirem para você esse tempo todo a respeito dessa suposta condição incurável. Você finalmente poderá se concentrar em sua vida ao invés de escutar barulhos incessantes. Você não mais viverá com medo de sons altos, do cinema ou de se divertir. Você consegue se imaginar deitando para dormir sem ouvir nenhum zumbido, podendo relaxar e aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada. Pode parecer impossível agora, você pode não acreditar, mas continue comigo e preste muita atenção, pois é hora de deixar de lado todo o pensamento de que o zumbido é uma sentença de prisão perpétua e começar a seguir esse método 100% natural e seguro que pode acabar com o zumbido. Assim como com milhares de pessoas, você também verá por si mesmo o quanto efetivo é este método. Pessoas como João Freitas, do estado de Pernambuco, que disse: "Oi, Gilberto, tenho que dizer que fiquei muito bravo quando descobri que meus médicos haviam mentido para mim durante toda a minha vida sobre o zumbido. Eu costumava ficar bravo quando eles diziam que eu havia sido submetido a muito barulho alto. Inacreditável! Antes de descobrir esse segredo, eu tentei de tudo para me livrar do zumbido, até o uso de aparelhos auditivos. Hoje posso dizer que faz 17 dias que estou seguindo o seu método e estou chocado com o quão bem o seu método de cura do zumbido tem funcionado. Nos últimos 2 dias eu não tenho mais ouvido zumbidos, nenhum sequer. Eu fiquei espantado. Pela primeira vez na vida, eu estava experimentando um mundo sem zumbido. Eu sinto como se a minha vida tivesse acabado de começar. Espero que esta mensagem te encoraje a continuar o seu incrível trabalho. Eu não tenho palavras para te agradecer. João Freitas." E o Arthur Silva, de São Paulo, que escreveu: "Olá, meu nome é Arthur e nos últimos 12 anos eu convivi com zumbidos e chiados incessantes no meu ouvido. Desde que começou, eu tive sérios problemas para dormir e acabava só conseguindo quando estava completamente exausto. Faz 14 dias que eu estou seguindo o seu método, vencendo o zumbido, e estou impressionado com os resultados. Os zumbidos e chiados desapareceram completamente, permanentemente. Não dá para acreditar. Foi tão fácil de seguir que parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Agora eu durmo como um bebê e tenho muito mais energia do que já tive um dia. Obrigado, Gilberto, por tudo que você faz. Arthur." E até a Marta Soares, de Minas Gerais, que disse: "Oh, meu Deus, Gilberto, você é um gênio! Eu não posso dizer que sofri com o zumbido por tanto tempo quanto outras pessoas, foram apenas uns 2 ou 3 anos, mas os constantes zumbidos já estavam afetando meu trabalho. Dado que eu não conseguia me concentrar ou entender o que os outros diziam, eu parecia uma tola. Eu estou na minha 3ª semana e hoje é oficialmente meu primeiro dia sem zumbidos, assim como muitas outras pessoas com as quais você compartilhou esse método tiveram. É maravilhoso. Estou de volta ao trabalho e a minha concentração e foco estão com tudo. Eu não consigo entender como eu consegui isso de forma natural e segura, só sei que consegui.
e serei para sempre grata. Parabéns, Marta Soares. Você provavelmente está se perguntando como um brasileiro reconhecidamente cético, com zero conhecimento médico, encontrou uma cura 100% natural, segura e eficaz para o zumbido que você nunca ouviu falar antes. Como eu disse, meu nome é Gilberto, eu sou engenheiro de som, tenho 48 anos e moro em São Paulo com minha esposa e nossos 2 filhos. Assim como mais de 50 milhões de outras pessoas com o zumbido, o meu começou com um leve zumbido no verão de 2016. Eu não achei que fosse alguma coisa a princípio e apenas sacudia minha orelha e parava, mas quando os zumbidos se tornaram mais aparentes e frequentes, eu sabia no fundo que algo estava acontecendo. O zumbido. O meu médico de pronto culpou o meu trabalho. Claro, meu trabalho é um alvo fácil, com meus fones tocando trilhas sonoras o dia todo. Ele aproveitou para dizer que isso foi o que causou danos permanentes aos meus ouvidos. Na verdade, isso não explicava o fato de que em meu trabalho, com dezenas de outras pessoas fazendo a mesma coisa, eu fui o único que teve zumbidos. Os outros não deveriam ter tido também? Como algumas pessoas já nascem com zumbido. Mas naquela época, eu segui o conselho do meu médico religiosamente e achei que eu não tinha outra opção a não ser suportar aquela situação. Como os ruídos estavam piorando gradualmente, eu comecei a me desesperar. Aquilo estava me distraindo no trabalho e me deixando exausto. Meus dias estavam se tornando mais e mais estressantes. Eu ficava deitado na cama à noite, apenas desejando que os zumbidos fossem embora, nem que fosse por alguns minutos, só para que eu pudesse dormir. Eu usei todos os tipos de dispositivos auditivos diferentes. Usei aparelhos desconfortáveis e até mesmo antibióticos e medicação antiviral, mas nada funcionou. Infelizmente, por definição, não há cura para o zumbido. Isso nos é dito tantas vezes que nós realmente acreditamos. E nossos médicos, amigos, até mesmo a nossa família nos desanimam, não entendendo o quanto é frustrante e desesperançoso ter que escutar esses malditos zumbidos. O fato de os médicos não poderem ouvir ou sentir o zumbido, além deste não representar ameaça à vida, os médicos simplesmente não se interessam. Essa é a triste realidade. Os meus dias ficavam mais difíceis. Eu tinha dificuldade em me concentrar nas tarefas mais simples. Eu estava exausto pela falta de sono. A vida era realmente miserável. Anos de estresse e zumbidos chegaram oficialmente a mim quando, certo dia, enquanto preparava meu café matinal no trabalho, me sobreveio uma dor de cabeça tão dolorosa, tão severa, que parecia que alguém havia colocado a minha cabeça numa prensa e estava lentamente apertando até que a minha cabeça explodisse. Foi a dor mais horrível que eu já senti na minha vida. A minha xícara de café caiu no chão e uns segundos depois, eu também. Eu pensei que estava tendo um derrame. A dor de cabeça foi tão forte que afetou os meus olhos. A minha visão estava escurecendo. Eu praticamente não conseguia enxergar e quando tentava, tudo que eu via era uma mancha escura e borrada. Eu não conseguia ver o rosto das pessoas nem objetos. Eu me deitei naquela noite com um zumbido ininterrupto em meus ouvidos e a minha cabeça estava a ponto de explodir e lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu me perguntava o porquê daquilo. O que eu fiz para ter de suportar uma condição terrível como aquela? Naquele momento eu preferia estar surdo do que suportar aquele zumbido incessante. Infelizmente, até onde eu podia ver, a minha vida tinha acabado. Mal sabia eu que aquilo logo me levaria à descoberta de um poderoso segredo de cura do zumbido, atualmente utilizado por mais de 105 mil americanos. O mesmo segredo capaz de ajudar você e outras pessoas a conseguir exatamente os mesmos resultados. Sem poder trabalhar, eu fiquei na cama por dias, depois semanas. Fiquei acamado e com sobrepeso, apalpando as coisas ao meu redor para conseguir me locomover dentro de casa. A minha esposa tinha que me atender a cada necessidade minha. Ela também carregava o peso. Nada melhorava. Não importava a medicação, antibiótico ou analgésico que o meu médico me dava. A televisão me era inútil e frustrante, pois eu não conseguia ver o que passava na tela. O meu único conforto era o rádio. Tornei-me um grande fã e passava horas ouvindo todos os dias. Foi então, no dia 18 de setembro de 2017, eu me lembro muito bem, que algo muito estranho aconteceu. Eu estava sintonizando meu rádio quando me deparei com uma estação que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu não sei como o meu rádio captou o sinal, pois parecia ser de longe. Nela, falava um médico convidado, articulado e de voz suave. Seu nome era Dr. Douglas Dixon. Ele foi especialista em ENT, ouvido, nariz e garganta, com mais de 25 anos de experiência no campo. Para minha surpresa, ele estava falando sobre o zumbido, um assunto que, infelizmente, quase ninguém se importaria em discutir nos dias de hoje. Eu aumentei o volume e prestei muita atenção. O Dr. Douglas Dixon estava explicando como, depois de obter financiamento suficiente,
Ele estava na primeira fase da realização de uma pesquisa inovadora sobre o zumbido, juntamente com sua equipe de pesquisadores e médicos num laboratório de pesquisa da Universidade de Oxford. Enquanto todos os tratamentos convencionais para o zumbido que eu fiz apenas ajudaram a amenizar os sintomas, eles estavam indo direto à causa real do zumbido. A verdade é que a maioria dos médicos está puramente preocupada com os efeitos, com os sintomas, e não com a causa. O Dr. Douglas Dixon e sua equipe, por outro lado, ao invés de desperdiçar o financiamento recebido em como suprimir os sintomas, tinha como alvo a raiz do problema. Ele explicou que eles haviam conduzido pesquisas com 100 portadores do zumbido e chegaram a uma conclusão preliminar surpreendente. Na parte interna do ouvido há algo chamado cóclea, que coleta as ondas sonoras através de uma série de pequenos pelos. A cóclea se conecta ao cérebro através do nervo coclear, que transporta os sinais sonoros. Cada célula nervosa em nosso ouvido, assim como em nosso corpo, é coberta por algo chamado bainha de mielina. Sem ela, a comunicação neuronal torna-se quase impossível, e os neurônios tornam-se suscetíveis a danos. É essencial que as células nervosas funcionem. Uma recente pesquisa realizada em fevereiro de 2014 e divulgada no periódico Journal of Neuroscience confirmou que o dano à mielina, a proteção ao redor das células, altera a transmissão dos sinais auditivos. Por muitas razões diferentes, a bainha pode ser danificada, sofrer alteração de volume ou até mesmo ser danificada desde o nascimento. Danos à bainha de mielina resultam em vários tipos de barulhos estranhos, como chiados, estalidos e zunidos, também conhecidos como o zumbido. Música alta e coisas do tipo podem aumentar o problema, mas não são a causa real. Isso explica por que algumas pessoas podem nascer com o zumbido, ou nunca terem sido submetidas a música ou outros sons altos e ainda assim tê-lo. Os tradicionais conceitos médicos nos levam a acreditar que uma vez que a bainha de mielina esteja danificada, as consequências têm que ser suportadas pelo resto da vida, mas isso não é verdade. Por quê? Bom, o que levou o Dr. Douglas Dixon a montar a sua equipe de especialistas e coletar fundos foi uma pesquisa realizada pela Clínica Mayo em 2007, intitulada Anticorpo repara a bainha de mielina em estudo laboratorial, que concluiu que um anticorpo humano administrado em uma única dose baixa em ratos de laboratório pôde reparar a mielina, o revestimento isolante dos nervos. Esse processo chama-se remielinização, no qual a bainha de mielina é reparada. Algumas pesquisas publicadas em 2003 no periódico Brain Pathology e em alguns outros jornais e periódicos chegaram à mesma conclusão. Com as provas que precisava, o Dr. Douglas Dixon montou sua equipe para descobrir como eles poderiam ativar a produção desse anticorpo no organismo dos portadores do zumbido. A vantagem dos anticorpos é que eles são produzidos pelo corpo, pelo seu corpo. Seu corpo está constantemente fazendo-os identificar e neutralizar objetos estranhos, como bactérias e viroses, diferentemente de produtos químicos e drogas produzidas em laboratórios, que seu corpo seria incapaz de produzir. Os anticorpos são produzidos naturalmente e com segurança. O Dr. Douglas Dixon ainda explicou: faça o paciente produzir o próprio anticorpo. O anticorpo reparará a camada da bainha de mielina em suas células nervosas, revertendo assim o zumbido do paciente definitivamente. Notavelmente, em suas pesquisas eles conseguiram criar um composto que ativou a produção desse anticorpo nos pacientes, e no período entre 12 a 19 dias, cada paciente notou uma diminuição de 98 a 100% dos sintomas do zumbido, para nunca mais voltarem. Os anticorpos naturalmente produzidos nos corpos dos pacientes estavam trabalhando da exata forma com que a pesquisa anterior havia concluído, mas tudo isso ainda era fruto de uma pesquisa recente, e quando perguntado sobre até quanto tempo levaria para que ele lançasse suas descobertas, ele disse: estamos na fase inicial de testes. Precisamos de muito mais testes. Esse tipo de procedimento leva anos. Eu diria até 8 anos. Eu suspirei. A verdade é que eu não queria esperar anos, queria naquele momento, naquele exato momento. Mas, sem nada a perder, sentei-me, deixei a tristeza de lado e fui para a internet buscar informações sobre o Dr. Douglas Dixon. Facilmente eu achei, e depois de muitas chamadas a longa distância e de haver importunado sua recepcionista por 5 dias, eu finalmente consegui falar com ele. Ele estava contente por alguém se interessar em sua pesquisa, mesmo ela ainda estando em suas fases iniciais. O que o Dr. Douglas me disse pode-se dizer que foi chocante. Esqueça qualquer coisa que te disseram sobre o zumbido, ele me disse no telefone. Tão pouco se sabe e se investe na cura para o zumbido que as pessoas simplesmente acreditam no que os livros ou os médicos dizem.
O percentual das pessoas que trabalham em construções ou na indústria da música, que estão constantemente rodeadas por barulhos todos os dias e sofrem com o zumbido, é quase idêntico ao percentual das demais pessoas. Ele explicou que procuraram a cura do zumbido no lugar errado por tanto tempo que chegaram a acreditar que ela não existia. Eu estava tão ansioso para conseguir mais informações que praticamente implorei a ele para que compartilhasse seus ingredientes e método para ativar a produção de anticorpos. Depois de muita deliberação e depois de explicar tudo o que eu havia passado até aquele momento, ele aceitou. Eu não sou legalmente responsável por isso, disse ele. Eu lhe agradeci do fundo do meu coração. Depois daquele telefonema, eu fiquei tão animado. Eu estava incontrolável. Eu fiquei obcecado em como eu poderia criar esse anticorpo em meu próprio corpo. Uma vantagem de estar acamado era que eu tinha tempo, quer dizer, horas e horas para ler revistas online, documentos médicos e pesquisar na internet. Eu tinha a lista dos compostos que o Dr. Douglas utilizou para ativar a produção dos anticorpos em seus pacientes. E, sinceramente, eu esperava ter que investir em algum tipo de equipamento de laboratório, de química, ou em ajuda externa. Mas, para meu choque e o da minha esposa, não foi assim, não. Um dos ingredientes da lista do Dr. Douglas chamava-se colina. Você provavelmente nunca ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido. Mas, para minha surpresa, a colina é encontrada em ovos, carne, feijão e algumas nozes. Era inacreditável. Incrivelmente, analisando a lista, eu descobri que todos os compostos podiam ser encontrados em itens individuais ou em combinações de produtos naturais e baratos que podiam ser comprados no supermercado local. Alguns itens eu normalmente não compraria ou sequer tinha ouvido falar, mas lá estavam na prateleira da minha mercearia local, apenas esperando para serem comprados com alguns trocados. Com a ajuda do Dr. Douglas, eu criei combinações perfeitas de alguns alimentos naturais ou ingredientes que continham todos os compostos necessários para ativar a produção do anticorpo em meu corpo, ou compostos do zumbido, como a minha esposa os chamava. A surpresa foi que havia uma variedade de alimentos nos quais se poderia encontrar cada composto. Eu comecei o tratamento no dia seguinte, utilizando um programa que alguns chamavam de ridículo. Eu montei um plano variado de 7 dias que combina uma quantidade de alimentos para comer cada dia da semana, contendo todos os ingredientes da lista do Dr. Douglas. Durante os 6 primeiros dias, eu não notei diferença alguma. Não fazia sentido. Eu estava fazendo exatamente o que a pesquisa anterior havia feito, da maneira que o Dr. Douglas tinha recomendado. Admito que eu ainda não acreditava. Nenhum tratamento havia funcionado antes. Nenhum aparelho auditivo ou mesmo medicação funcionou. E aqui estava eu, seguindo um programa desenvolvido numa pesquisa que ainda nem havia sido terminada na Inglaterra por um médico a quase 6.000 quilômetros de distância, usando ingredientes que custavam menos de R$50. Foi meio desanimador, mas de todas as formas eu continuei. Que outra opção havia? Todas as manhãs eu separava as quantidades corretas de cada alimento para aquele dia. Acordando no 12º dia, meus olhos estavam se ajustando lentamente à luz. E eu notei algo. Notei o nada. Um lindo nada. Eu saí da cama e a minha visão estava clara e a minha audição tão clara e silenciosa como quando eu era jovem. Eu me belisquei. Eu pensei que eu estava sonhando. Era isso? Estava realmente funcionando? Admito que eu estava muito empolgado. Eu estava pulando pela casa de pura alegria. Eu tinha medo de que fosse apenas um golpe de pura sorte. Eu continuei com o programa, com medo de que o zumbido voltasse. Mas 3 semanas depois ele não havia voltado. Foi excelente. Alguns dias, sem querer, eu esquecia de comer os alimentos necessários. E notei que tudo continuava normal, inclusive quando eu parei definitivamente. O zumbido havia sumido, para nunca mais ser ouvido novamente. Não mais zumbido, não mais unido, não mais chiados, sem mais fadigas, tontura ou problemas para dormir. Nada. Um silêncio surpreendente. Eu estava me acostumando a não ter mais zumbidos, eu estava me acostumando a ser normal novamente, a ser capaz de visitar amigos e parentes sem ter que me esforçar para ouvi-los, sem terríveis dores de cabeça e sem a constante frustração e aborrecimento do zumbido em meu ouvido. Eu não vivia mais com medo de que minha condição piorasse. Me senti um novo homem. A minha esposa percebeu o mesmo. E finalmente eu voltei para meu trabalho. Senti que uma nova vida me foi dada. Eu não tenho como explicar a incrível sensação de cair no sono sem ouvir nenhum zumbido. Foi, de fato, um sonho que se tornou realidade.
Mas, no fundo, eu sabia que eu não poderia guardar isso só para mim, não seria certo. Depois de suportar o zumbido por tanto tempo e ter sentido na pele o que os 50 milhões de outras pessoas passavam, eu me senti obrigado. Era meu dever compartilhar esse método com outros. Depois de pesquisar bastante online e de sempre ter as mesmas respostas e soluções, foi revigorante encontrar algo que tivesse funcionado tão incrivelmente bem. Tudo de forma natural, segura e rápida. O meu sentimento de alegria pela minha descoberta foi de tirar o fôlego. Eu não conseguia acreditar nos resultados que obtive, mas, no entanto, ninguém sabia o que eu havia feito. Levei a situação direto ao Dr. Douglas. Na companhia de minha esposa, tomei uma iniciativa e comprei passagens para visitar o Dr. Douglas na Inglaterra. Agendei uma consulta para vê-lo, voei durante 9 horas, 9.486 milhas, e o visitei na manhã seguinte à minha chegada. Seu escritório era exatamente como eu imaginava. Um grande prédio de tijolos com móveis antigos feitos de madeira de carvalho e uma parede cheia de certificado com honras. Eu falei com o Dr. Douglas cara a cara. Ele não pareceu surpreso com os meus resultados. Interessante, isso confirma a nossa pesquisa inicial, disse ele. Por que não publicamos isso? Eu perguntei. Suas mãos estavam amarradas. Ele não arriscaria sua reputação e carreira divulgando pesquisas sem seguir um protocolo rígido que, infelizmente, levaria até 8 anos para ser concluído. Mas, ele disse, tem algo que você pode fazer. Felizmente, eu não era médico, não tinha protocolos para seguir, não havia nada que pudesse me impedir. Então, nós tomamos uma decisão. Eu estive na Inglaterra por 2 semanas e, com a ajuda do Dr. Douglas e de 2 de seus pesquisadores, montamos um plano de reversão do zumbido, completo, simples e fácil, num guia chamado Vencendo o Zumbido, um método natural, seguro e comprovado de cura do zumbido. O guia Vencendo o Zumbido descreve exatamente o mesmo método que eu utilizei para curar o meu zumbido, a combinação exata de alguns elementos num plano variado e eficaz que ajudou a mim e a milhares de outras pessoas a se livrarem permanentemente do zumbido. O mesmo método que foi cientificamente comprovado para acabar de vez com o zumbido. É importante lembrar que esse é um método de cura 100% natural e seguro. Não há riscos. É simples. Basta substituir diariamente alguns alimentos pelos descritos no guia. Se você consumir a quantidade correta de alimentos, na combinação correta, você terá a garantia de resultados surpreendentes. Não estamos falando de alterar completamente a sua dieta, nem de passar fome, apenas da simples troca ou adição de certos alimentos naturais, seguros e baratos, disponíveis no supermercado de seu bairro. E depois de seguir esse plano à risca por 14 dias, você notará resultados surpreendentes. Você vai notar quão limpa a sua audição ficará, enquanto a sua bainha de mielina é rapidamente reparada. Os zumbidos, chiados e demais ruídos serão quase imperceptíveis. Continue o plano por mais 7 dias e nessa média de tempo seu zumbido terá desaparecido completamente. Não será mais necessário seguir o plano, pois o método Vencendo o Zumbido garantirá que o zumbido seja erradicado do seu corpo permanentemente. Eu adoraria comparar este guia com outro tratamento existente para o zumbido, mas, como você sabe, não existe uma cura para o zumbido. Você se imagina sendo capaz de viver uma vida sem zumbidos? Há não muito tempo eu teria dado meu braço direito por apenas 1 hora de silêncio. Mas aqui estou, vivendo com completo silêncio em meus ouvidos, e você também pode. Você consegue imaginar como seria não mais viver com medo de barulhos altos ou lugares barulhentos? Como seria nascer de novo com a audição que você merece? Até hoje, o inovador método Vencendo o Zumbido já curou mais de 105 mil pessoas, como, por exemplo, o caso do Anderson Chagas, de Fortaleza, Ceará, que escreveu dizendo: Gilberto e Dr. Douglas, vocês são os melhores. Depois que me disseram que eu era velho demais para ter uma boa audição, eu praticamente desisti dos tratamentos, aparelhos de audição, medicações e etc. Foi um período bem estressante. Agradeço aos céus pelo meu sobrinho por ter trazido o seu guia Vencendo o Zumbido até a mim. Eu estava meio desacreditado no início, mas todo aquele zumbido e chiado era demais para mim e o meu médico nem parecia se importar, então eu decidi dar uma chance. Em menos de 3 semanas, meu zumbido havia sumido completamente. Santo Deus, eu pensei, funciona mesmo! Faz 3 meses e não há sinal algum de volta do zumbido, mesmo depois de ter parado o plano natural e seguro descrito no seu guia. Obrigado. Cordialmente, Anderson. E a Ariane Moraes, do Rio Grande do Norte, que disse:
Olá, eu só queria enviar uma rápida mensagem para te atualizar sobre o meu progresso com seu inovador guia Vencendo o Zumbido. Me disseram que meu zumbido era incurável porque meus ouvidos haviam sido prejudicados após anos de shows e festivais de música quando eu era mais nova. Então você entende por que eu não tinha esperanças quando decidi seguir o seu guia passo a passo. Eu estava errada. Após apenas alguns dias, eu havia notado que os zumbidos estavam mais atenuados. E após 11 dias, eles haviam desaparecido por completo. Eu não só sabia como esse método funcionava, eu sabia que ele realmente funcionava. Quando voltei ao médico, ele não acreditou quando eu lhe disse que meu zumbido havia sumido completamente. Isso prova que eles não sabem de tudo. Obrigada, Dr. Douglas e Gilberto. E até o Kelvin Morgado, de Lisboa, Portugal, que escreveu dizendo: Olá, aqui é o Kelvin. Eu estou seguindo o seu guia Vencendo o Zumbido por mais de 6 semanas. Embora eu tenha vacilado um pouquinho nas últimas 2 semanas. Fui diagnosticado com zumbido cerca de 5 anos atrás, e, francamente, eu havia me acostumado aos zumbidos e chiados. Os doutores pensaram que era uma infecção ou vírus, mas não importava qual antibiótico ou medicação antiviral eu tomava, o zumbido não ia embora. Eu e os médicos desistimos. Eu estava depressivo e tive muita ansiedade devido a toda essa situação. A minha esposa, bendita seja, me apresentou esse guia como uma última esperança. E no início da 3ª semana eu notei uma drástica melhora em meus ouvidos. O zumbido estava cada vez mais fraco e não tão constante. E 1 semana depois, ele havia desaparecido por completo. Eu estou curado do zumbido e estou mais feliz do que me lembro de já haver estado. E tudo isso graças a você e ao Dr. Douglas. Atenciosamente, Kelvin. Com resultados como este, e milhares de pessoas agradecendo ao Dr. Douglas e a mim por este método, você entende por que nós consideraríamos cobrar R$ 497 por este guia. Pode parecer muito, mas quando você considera que este é o primeiro método de cura do zumbido a ser cientificamente comprovado, no qual é possível ver resultados, e quando se analisa o custo dos tratamentos para o zumbido, como aparelhos auditivos e até medicação antiviral, estes podem te custar até R$ 7.500 por ano. E aí, R$ 497 é realmente uma gota no oceano. Me foram oferecidos R$ 30 mil por este plano há não muito tempo. Havendo considerado tudo isso, R$ 497 para ter o seu zumbido permanentemente e categoricamente revertido para sempre é bom. É um preço muito compreensível. Dentre todas as pessoas com quem eu trabalhei para tornar isso tudo possível, eu fui o único que realmente teve o zumbido. Fui eu quem fui curado, e fui eu quem tive que suportar exatamente o que você e outros estão passando neste momento. Sendo assim, eu ficaria doente ao pensar na possibilidade de alguém não experimentar o resultado que eu tive por não poder pagar por esse método. É por isso que não vamos pedir R$ 497, nem R$ 297. Não. Por todo o guia Reverter o Meu Zumbido, estamos pedindo uma taxa única de apenas R$ 147. E tudo que você precisa fazer para aproveitar este preço especial é pressionar o botão Quero Vencer o Zumbido agora, abaixo. Informo que este é nosso preço inicial e o preço, honestamente, aumentará muito em breve, à medida com que a demanda for maior. Então, tome a decisão certa e tenha acesso instantâneo ao guia enquanto o preço está baixo. Basta clicar no botão Quero Vencer o Zumbido agora para obter acesso total ao meu simples, fácil, 100% natural, seguro, comprovado e eficaz método para reverter o zumbido. Depois de realizar este passo importante e clicar o botão Quero Vencer o Zumbido agora, você será direcionado à nossa página de checkout seguro. Aqui você poderá inserir os seus dados e em seguida serão imediatamente enviadas para o seu e-mail instruções para você receber o seu guia Vencendo o Zumbido. Você poderá conhecer os detalhes do método inovador que já ajudou mais de 105 mil pessoas a curar o zumbido em apenas 2 semanas. Tudo disponível num computador, celular ou tablet 24 horas por dia. Apenas alguns minutos depois de clicar no botão abaixo, Quero Vencer o Zumbido agora, você terá a solução real e comprovada para reverter o zumbido definitivamente. E isso não é tudo. Como uma forma de agradecimento por demonstrar interesse assistindo a este vídeo até aqui, se você comprar o guia Vencendo o Zumbido nas próximas 2 horas, eu disponibilizarei um bônus incrível, absolutamente gratuito. Este bônus eu chamo de Vencendo a Insônia. Este é um guia fantástico que eu não vejo a hora de você tê-lo. Acredite, eu sei como o zumbido pode afetar o sono e a energia em níveis drásticos,
Mas nesse guia você aprenderá como eliminar a insônia e ficará surpreso com o quanto será fácil cair no sono quando você seguir estes simples passos. Este guia completo te apresentará uma grande variedade de técnicas pouco conhecidas e que podem ser realizadas no conforto da sua própria casa. Essas técnicas são poderosas e eficazes em reduzir o estresse e relaxar o corpo e a mente. Todas as pessoas que sofrem com o zumbido devem possuir esse guia. Ele me acompanha até hoje, mesmo depois do meu zumbido ter ido embora. Este guia custava R$ 147, mas o seu é absolutamente grátis se você fizer o pedido hoje. Para ter acesso ao guia Vencendo o Zumbido, incluindo este bônus fantástico gratuito, pressione o botão abaixo Quero Vencer o Zumbido agora, para garantir que você não perderá a chance. Estamos tão confiantes na efetividade desse método e no quanto você vai amar os resultados, que estamos te dando uma garantia de 30 dias. Se o guia Vencendo o Zumbido não te ajudar a acabar com o zumbido, se ele não te mostrar passo a passo como viver uma vida sem chiados, ruídos e zunidos, basta nos enviar um e-mail que faremos a devolução de todo o seu dinheiro. E faremos isso rápido, sem complicações, sem questionamentos e sem letrinhas miúdas. Simples assim. O risco está inteiramente conosco, mas quando você experimentar na própria pele a efetividade desse método, você não pensará duas vezes em nos enviar e-mails pedindo por ressarcimento. Você nos enviará e-mails para nos agradecer por ter compartilhado esse segredo, para nos agradecer pelos incríveis resultados, assim como os 105 mil portadores do zumbido que foram curados antes de você. Para aproveitar essa garantia de 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta, basta clicar no botão abaixo Quero Vencer o Zumbido agora. O fato de estarmos oferecendo nossa garantia de satisfação significa que você terá 30 dias inteiros para testar este método. Assim, tudo o que precisamos agora é de um sim. Sim, quero dar uma chance. Sim, quero testar o seu método por 30 dias, livre de risco. Sim, vou clicar no botão Quero Vencer o Zumbido agora, abaixo. Mas, honestamente, eu não sei dizer por quanto tempo este vídeo estará disponível. E eu não gostaria que você fosse embora de mãos vazias. Aproveite e clique no botão abaixo Quero Vencer o Zumbido agora, para mudar a sua vida. Se você sair dessa página, eu não poderei garantir que este vídeo ainda estará disponível com o bônus que estamos oferecendo. Você agora sabe o que fazer. O botão para clicar está logo abaixo. Clique no botão e prepare-se para viver novamente. Você tem duas escolhas. Primeira, você pode sair dessa página, aceitar que se você não tomar uma iniciativa, seu zumbido nunca vai melhorar. E não importa qual tratamento ou remédio você utilize, nada vai melhorar. Você pode viver uma vida de frustração. Ou, a segunda, você pode dizer sim. Sim, Dr. Douglas e Gilberto, eu estou pronto para fazer o test drive do método Vencendo o Zumbido por 30 dias, livre de risco. Sim, eu quero uma vida livre de zumbidos, zunidos e chiados. Eu quero viver uma vida digna, como sempre mereci, uma vida sem zumbido. Diga sim e pressione o botão abaixo Quero Vencer o Zumbido agora. Eu espero ansiosamente para conhecer a sua história de sucesso. Pressione o botão abaixo Quero Vencer o Zumbido agora.